Olá, seja bem-vindo ao programa Papo Coach. Esse programa que foi desenvolvido para levar informações relevantes e importantes até você, com o intuito de ajudar no seu crescimento profissional e pessoal. E por que não dizer, mudança da sua qualidade de vida. E estamos aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e agradecemos a nossa audiência. E também no nosso canal do YouTube, @hajacerto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber todos os novos vídeos que a gente posta no canal. E estamos também no Instagram, @hajacerto. Você é sempre bem-vindo. E hoje nós vamos trazer um assunto muito importante, que é o desenvolvimento da sua inteligência emocional. Você faz isso, você tem isso, você conhece isso? Então fica com a gente até o final. Nós vamos trazer duas pessoas fantásticas para falar disso com a gente, que é a Morgana Valente e o George Augusto. Olhe um pouquinho sobre eles. Ele que vai dizer a hora de ceder, a hora de exigir. Então, vai estar fisicamente bem. Ela vai estar com o colesterol lá em cima. Legal, né? Então não saia daí. Tem muita informação relevante e importante para você começar a trabalhar a sua inteligência emocional, ou a sua IE. E a primeira coisa que a gente tem que começar a entender é o seguinte, é o self-convívio, que é o convívio consigo mesmo, né? E assim, você fazendo isso, você começa a se respeitar mais, a se conhecer mais e entrar nesse processo que a gente vem tanto falando aqui, nesse processo de evolução. A gente é um ser que está aqui para evoluir. E como é que você evolui? É você tentando melhorar você em relação a ontem. Melhora um pouquinho a cada dia, que você vai ter uma evolução gigante. E você fazendo isso, a sua vida vai se tornar mais fácil. Você vai evitar discussões, brigas, desentendimentos. Por quê? Porque cada um tem uma verdade. E o que é certo e o que é errado? O que é verdade? A verdade é de cada um. Então, para que você vai ficar discutindo para convencer o outro que você está certo ou o outro está errado? Então, comece a analisar isso, que você vai ser mais feliz. Faça o que você acha certo. Isso é importante. Faça sempre, tá? Seja sempre proativo. Mas muitas pessoas vão virar para mim e falar o seguinte: mas quando eu assustei eu já tinha feito. Nem vi que eu fiz. Estou cansado demais para preocupar com isso, não é assim? Então não deixe isso fugir ao seu controle. Não deixe esse vitimismo tomar conta de você. Você tem que ser o protagonista da sua história. É você o ator principal. É você quem escreve a sua história. Então não deixe ninguém fazer isso por você. Porque de repente o papel principal pode não ser o seu. Então eu vou dar umas dicas aqui de como é que você consegue esse maior controle emocional, assim, vamos dizer. Primeiro a gente já falou, que é observe você o tempo todo, seja seu próprio telespectador, né? Conheça o seu comportamento, faça um autoconhecimento. Nós fizemos um programa maravilhoso sobre autoconhecimento. Se você não viu, vai lá no nosso canal do YouTube, @hajacerto, que o programa está lá, como todos os programas Papo Coach, né? E é muito interessante você ter esse autoconhecimento, é imprescindível você se conhecer. Segunda dica, domine suas emoções. Segura a monga dentro de si. O que é essa brincadeira que a gente faz? A monga é aquela mulher gorila que fica no circo, né? Que tem um jogo de espelho que daqui a pouco a mulher deixa de ser mulher e se torna um gorila. E ele foge da jaula e todo mundo sai correndo, é uma brincadeira. Mas isso a gente tem dentro da gente, a gente gosta de brincar, que tem uma monga dentro da gente. E quando ela sai, ela só faz estrago. Então, como você sabe disso, compre 2 cadeados para prender ela dentro da jaula. E não deixe ela sair de forma nenhuma. E como é que você faz isso no momento da raiva? Como é que você segura a sua monga no momento da raiva, no momento que você quer ter razão? Primeira coisa, respiração. Aprenda a fazer respiração. A gente respira por hábito, mas comece a prestar atenção na sua respiração. Comece a fazer meditação. Comece a ter esse hábito muito bom que é de meditação. Faça exercícios físicos para você se controlar melhor. Tenha mais leitura, faça relaxamento, faça coisa que você gosta, de lazer, andar de bicicleta, enfim, faça o que você gosta. Isso é imprescindível. E para trazer mais informação para a gente
sobre esse controle emocional de uma forma bem diferente, de uma forma bem clínica. Nós vamos trazer a Morgana Valente para falar com a gente sobre isso. Vamos pensar em termos de comportamento. Quando é que nós percebemos quando o id de uma pessoa está atuando muito? Simplesmente observando as atitudes dela, se ela é uma pessoa egoísta, uma pessoa narcisista, só pensa em si mesma, só pensa em se dar bem, doa quem doer, não se preocupa com os direitos dos outros, porque é uma instância amoral, é uma instância que não concebe o direito do outro, não consegue o valor do pensamento, dos sentimentos do outro. Então, quando o id é extremamente atuante, sem a barra do superego, sem o conceito de justiça, nós podemos pensar nos criminosos, nos bandidos, nos golpistas, nos psicopatas, sociopatas, né? Percebe? Então, a gente percebe que o id precisa de ser controlado por algo. Entra o superego, que é aquela instância onde a gente guardou as regras, guardou o código de valores da sociedade. É ele que vai dizer para o id, não senhor, não vai tomar 20 bolas de sorvete não, porque vai fazer mal para você. Não senhor, você não vai comprar 50 camisas porque você não tem dinheiro para pagar e não precisa de tantas camisas assim. O mês tem 30 dias. Tá? Só que o superego em excesso é aquela pessoa chata, rígida, inflexível, que manda em todo mundo, que assume um fanatismo, é aquela pessoa que a religião dela é a mais importante, o candidato dele é o melhor, essa opção política dele é superior a todas, o que ela pensa tem que vigorar, é uma pessoa intransigente, difícil de conviver. Percebe então como que a gente precisa equilibrar isso? Aí entra o ego. O ego é aquela instância que, na interação com o meio, ele vai dizer se a gente está rígido demais, se está infantil demais, se está egoísta demais. É ele que vai dizer a hora de ceder, a hora de exigir. Então, uma pessoa saudável, ela precisa fazer um trabalho de terapia, um trabalho de autoconhecimento, para ela conseguir se administrar nessas instâncias. Por quê? Quando uma pessoa sabe até que ponto ela pode exigir e de onde começa a sua responsabilidade nas coisas, é uma pessoa ponderada, é uma pessoa que respeita o outro, exerce seu papel perante o outro, é uma pessoa que sabe dosar energia para conquistar os sonhos da sua vida. Então vamos pensar, por exemplo, na questão das compulsões alimentares. Além da compulsão esconder uma falta, que está sendo preenchida pela comida, tá vendo? Viu o valor da terapia? Nós temos que descobrir que falta é essa, né? A compulsão por alimento busca sempre o prazer do alimento, mas ela está escondendo uma questão. Por exemplo, uma questão com a mãe. Como foi o lidar com a mãe? Como foi a alimentação vinda da mãe? Foi dada com amor? Veio generosamente? Veio com certeza de pertencimento? É uma das análises que a gente faz quando atende uma pessoa com compulsão. Agora, quando a pessoa não consegue ceder aos impulsos, sabe que 20 barras de chocolate vão fazer mal, mas ela não consegue controlar, ela está deixando a instância do id atuar profundamente. E como é que a gente controla isso? Se o id busca prazer, nós temos que mostrar para o id que existem outras maneiras de ter prazer. Ele pode ter uma satisfação diferente. Entra o superego e fala, eu quero vencer na vida, eu quero ter um corpo bonito, eu quero ser amado, eu quero ser aceito, eu quero ter saúde. Então, o superego entra e define o que fazer para vencer a compulsão, por exemplo. Porque a pessoa tem, de certo modo, consciência. Entra o ego e percebe que há prazer na comida, mas também há prazer no corpo bonito, há prazer na saúde, há prazer na autoestima. Então, o ego, num trabalho ostensivo, diário, gradativo, um passo de cada vez, trabalha, né, no processo terapêutico, a gente trabalha gradualmente a conquista de um novo conceito de prazer, que é o prazer de ser forte,
o prazer de dar conta de se controlar, o prazer de se olhar no espelho e perceber, poxa, sumiu 1 centímetro, né? Então, veja bem, volta e meia a gente cai na questão da importância da terapia. Por que é importante a terapia? Porque quando você identifica qual é o agente, a instância que está atuando mais em você, você fica alerta, a ponto de quando vem um impulso, se é um impulso infantil de querer aquilo que não pode, ou então um impulso inflexível de querer impor o que o outro não pode aceitar, ou que nós queremos, é o ego dizendo, para porque não é por aí, vai vir coisa ruim, vai dar M, se você continuar desse jeito aí. Você já sabe que se você for um cara inflexível, rígido, estúpido, você vai conquistar desafetos, você vai ser deixado de lado, as pessoas vão fugir de você. Vamos segurar essa onda? Então é um treinamento, é um trabalho de inteligência. Não é fácil, porque é uma questão de estrutura, né? Mas é preciso fazer, porque quando nós estamos em desequilíbrio nessas instâncias, quando o nosso ego não consegue administrar, quando é um ego frágil, por exemplo, a criança que foi depredada, que foi diminuída na infância, cujos pais foram pessoas depreciativas, pessoas que não deram validação, esse ego pode ser tão frágil que a pessoa pode até optar por ser boa, mas vai ser um capacho, vai ter muito medo de se desenvolver, vai ter muito medo de se arriscar, de colocar a cara no mundo, né? Então, veja que nós temos que cuidar das 3 instâncias em equilíbrio, em diálogo. Por isso, para começar, a educação que nós damos para os nossos filhos é essencial para a gente ajudar nossos filhos a terem essa administração, para ter essa noção de como corre essa instância. Por isso que é preciso dar limites às crianças. Por isso que o pai e a mãe têm que estar conectados, para não haver confusão, para que um não fale uma coisa, o outro prejudique, contradiga, libere o que está proibido. Precisa de haver coesão. A criança precisa de limite. Quando você vê uma criança teimando, inconscientemente ela está tentando identificar qual é o limite. E ela só consegue isso se você mostrar. O superego está se formando. A criança, o id está ali atuando a todo vapor. Se a criança não recebe noção de limite, ela não vai conseguir se tornar um adulto saudável. E detalhe, não é só por meio da educação que a gente mostra isso para as crianças, mas pelos próprios exemplos que a gente dá para elas. Então, equilíbrio, bom senso, disciplina, sabedoria, bons hábitos, tudo isso é importante na formação do caráter de uma pessoa, na formação da estrutura psíquica dessa pessoa. Se a gente nega essas coisas, nós estamos condenando essa pessoa a ser infeliz, a viver limitações nas suas relações com as pessoas, viver prejuízos morais, viver prejuízos financeiros, econômicos, baixa autoestima e pode piorar, que eu não vou citar aqui, mas a coisa pode piorar. Então, veja que a partir de um conhecimento básico que Freud deixa, nós começamos a avaliar as 1000 possibilidades de análise de cada quadro que a gente trata. Em síntese, somente o autoconhecimento ajuda a gente a se equilibrar. Somente o autoconhecimento nos ajuda a identificar qual instância está atuando mais e, por causa disso, qual método nós vamos utilizar para fortalecer aquela instância que está enfraquecida, né? Então, fica aqui esse conhecimento, espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe, mostre para outras pessoas, para a gente expandir esse movimento de saúde por aí. Um abraço. Interessante, né? Demais a informação da Morgana. E a gente continuando aqui com a nossa terceira dica. Trabalhe suas energias negativas. O que são energias negativas? Raiva, medo, insegurança, tristeza. Trabalhe tudo isso, não deixe isso vir à tona. Tenha o controle do seu corpo, da sua mente. Comece a fazer isso. E isso vai te levar à quarta dica, que é a autoconfiança. É onde você começa a acreditar em você mesmo. Você começa a ver que você tem noção, que você consegue fazer as coisas acontecer.
E aquela história, tá com medo? Vai com medo mesmo, mas vai com segurança, vai com atenção. Aprenda a cada detalhe do caminho. Aprenda com os erros dos outros também, não só com os seus, mas aprenda sempre. E o quinto é, já que você está aprendendo, aprenda também a trabalhar sob pressão. Isso. Quando você está fazendo alguma coisa e você tem um prazo definido, ou você tem alguém em cima querendo que você faça agora, então comece a trabalhar isso como uma meta para você, para isso não te afetar, essa pressão. E aquele negócio, se você fala assim, quando você está trabalhando sob pressão, inclusive nos relacionamentos, putz, se eu tivesse pensado eu não teria falado assim, ou eu não teria feito assim. Isso é porque você agiu sob pressão. Então comece a identificar isso na sua vida para você não ser refém disso. Sexta dica, sempre se expresse, sempre fala o que você quer, o que você precisa, mas esteja preparado para ouvir o que os outros vão dizer a respeito também. E respeite a opinião dos outros. Isso é imprescindível. Então sempre fale, sempre deixe claro o que você espera, o que você quer, mas também esteja preparado para ouvir. Sétima, empatia. Gente, até criança faz isso. Criança com criança, uma ajuda a outra. A criança pequenininha, é muito lindo isso, porque ela, se vê outra criança com dificuldade, ela mesmo sem conseguir direito, ela vai lá e ajuda. Com os animais, com os cachorros fazem a mesma coisa, os chimpanzés fazem isso. Então não vem me falar que você não consegue fazer empatia. Você é muito mais que isso, você consegue também. E junto com isso, e trazendo a oitava dica, resiliência, eu adoro essa palavra. Isso é importantíssimo, é você não desistir nunca. A gente é brasileiro, né? Brasileiro não desiste nunca, então faça isso. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus objetivos, tenha persistência, mas cuidado, porque a persistência, ela é dar murro em ponta de faca, mas tem a persistência inteligente, que é chamada de resiliência. A resiliência é aquilo que eu já falei aqui em outros programas. É o rio que contorna a pedra e segue o seu curso. Então comece a fazer essa resiliência. Comece a ter essa proatividade de você não desistir e de você chegar onde você quer. Nona dica. Pense antes de falar. Gente, para tudo que essa é imprescindível. Pense antes de falar. E se você não tiver o que falar, fique calado. E tenha sempre uma boa resposta quando você for falar. Saiba o que você vai falar. Não fale aos ventos, tá? Não deixe o ego falar por você. Não fale na raiva, não fale no medo. Então pense para falar. Se você não tem o que falar, fique quieto. Se você não está preparado para falar, fique calado. É lindo isso, tá? Teoria de Goleman, ele diz que nós temos dois cérebros. O cérebro emocional e o cérebro pensante. Qual que você usa? Na raiva, por exemplo, você usa o cérebro emocional, que ele é mais rápido. Ele responde mais rápido. Por isso que às vezes você fala assim, por isso que você vai para o cérebro pensante e você fala assim, puxa, se eu tivesse pensado eu não teria feito isso. Esse é o cérebro pensante, é esse que deve ajudar você na tomada das suas decisões. E não o cérebro emocional, que é aquele que responde sobre a ação. Ele não pensa direito, ele tem um cérebro pensante para pensar para ele. Ele é só de emoções. Ele age com emoção, né? 10ª dica, conheça seus limites. Todo mundo é expert e ignorante em assuntos diferentes. Então, conheça os seus limites. Errar é humano. Se você puder aprender com os erros dos outros, é ótimo. Mas aprenda com seus erros também, né? Conhecendo você, fica mais fácil dizer não, porque você vai respeitar a si mesmo. Quando você não conhece você mesmo, se você não conhece os seus limites, você fatalmente vai ser pego por isso. Então comece a se conhecer, comece a ter certeza de quem é você. Tá? Proteja a sua saúde, tanto emocional quanto física. Sendo emocional, como é que você protege ela? Sendo inteligente e fazendo o que a gente está citando aqui. Pensando com o cérebro pensante. Tira a tarefa de agir do cérebro emocional e transfere para o pensante. E olha só que legal, na hipnose a gente vê muito isso acontecendo. Eu tenho formação de hipnose também, e a gente trouxe aqui um grande amigo, Jorge Augusto, para falar sobre esse autoconhecimento, sobre esse controle das emoções,
como é que tem uma pitadinha de hipnose nisso. Olha só. Olá, muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é George, eu sou hipnoterapeuta e CEO da startup Simplesmente. Agradeço aí pelo convite de estar trazendo um tema hoje bem legal aqui para vocês, que é desenvolvendo a inteligência e o controle emocional. O que seria inteligência emocional e controle emocional? É isso que eu vou estar explicando aqui para vocês hoje. E vou estar contando aqui um pouquinho sobre a minha história também. E no final vou dar umas dicas para você já conseguir, né, esse controle emocional, essa inteligência, para você lidar melhor com as pessoas à sua volta, você se lidar melhor com a sua família, com seus filhos, com seus parentes, com os amigos. Porque quando a gente tem uma inteligência emocional, a nossa emoção, ela tá forte, não é qualquer coisa que te abala, não é qualquer opinião das pessoas que te afeta. Então essa é a intenção, ainda mais nesse momento que a gente está passando de pandemia. Muitas pessoas estão com dificuldades aí emocionais, umas com ansiedade, umas depressivas. E então a gente vê a necessidade, né, de poder compartilhar cada vez mais a importância de você ter uma saúde, um controle ali, né, das suas emoções, ter uma inteligência emocional para você saber lidar com as situações. Quantas pessoas aí não perdeu um parente querido? Quantas pessoas aí não passaram, perder um amigo, não sofreram também, ficaram com coronavírus e de alguma forma aí, né, se abalou emocionalmente. Então, quanto mais a gente bater nessa tecla e observar com cuidado e colocar em prática, né? Quanto mais, melhor. Quanto mais a gente fortalece a nossa mente, mais eu tenho saúde. Porque tudo começa aqui na nossa mente. Esse nosso corpo, ele é devido àquilo que está na nossa mente. Então, se eu sou uma pessoa que vivo depressiva, vivo angustiada, não tenho uma boa noite de sono, seu corpo não vai estar bem também. Se a pessoa não dorme bem, ela não vai estar descansada. Se ela não se alimenta bem, ela não vai estar fisicamente bem. Ela vai estar com o colesterol lá em cima, com a diabetes, com o peso. E se a pessoa ela não tem essa prática de cuidar da sua mente, ela vai desgastando. Quando você era jovem, você passou uma situação difícil, sofreu um acidente, perdeu um parente, aí foi indo, você sofreu bullying na escola, foi indo, né, algum parente seu quis te maltratar, você arrumou um namorado, não deu certo, perdeu um tio, foi crescendo, aconteceu várias situações e aquilo ali foi guardando, você foi guardando, aconteceu isso, chorou ali, guardou. Mas será que isso aí não está voltando agora, né? Porque teve um grande número agora na pandemia de situações de ansiedade e depressão. Porque as pessoas já estavam doentes mentalmente, mas chegou no momento que tudo explodiu, que veio tudo à tona. E aí as pessoas ficaram doentes, muitas limitadas de poder trabalhar, de poder ter um relacionamento com sua família. Então essa é a intenção. Poder contribuir com você para que você fortaleça, né? Você veja a necessidade de investir todos os dias na sua saúde mental, né? No controle das suas emoções, você controlar os seus sentimentos, você controlar a sua ansiedade, ter uma boa noite de sono, ter uma inteligência emocional. O que é uma inteligência emocional? É você passar por alguma situação constrangedora, alguma coisa que ia fazer você ficar depressiva e você ter uma inteligência de falar, não, eu sou essa pessoa, eu vou superar essa situação. Igual um caso, né, que aconteceu comigo. Eu tenho minha avó que me criou, né, desde os 6 anos de idade, eu morei com a minha avó até os 17, e era uma pessoa muito especial para mim, era uma pessoa que eu gostava muito. Aí aconteceu algumas situações que eu mudei, né, ela morava no Mato Grosso do Sul, eu mudei lá para Rondônia, quase 3.000 quilômetros de longura. E tava muita saudade e tal dela, fiquei
muitos anos sem ver ela. E aí chegou um momento que eu estava me organizando para vir cá, comprando um carro para mim vir buscar ela. Ela foi e faleceu. Foi uma coisa que muito ruim para mim naquele momento, uma coisa muito triste. Mas eu tive que ter uma inteligência ali emocional. Eu tive que saber lidar com as minhas situações e não deixar aquilo ali acabar com a minha vida. E aí eu falar, não, minha avó morreu, agora eu tenho que morrer também, e não tem mais motivo para viver. Algumas pessoas fazem isso. Perde um parente que gosta muito e fala, não, minha vida acabou também. Então nós temos que ter uma inteligência. Não é que você não vai sofrer, não é que você não vai ter o luto. Não, você vai sofrer sim, vai ter o luto, vai chorar quando acontecer alguma situação assim. Mas você vai ter inteligência de não deixar aquilo ali atrapalhar a sua vida, seu relacionamento com aquelas pessoas que estão à sua volta. Eu vejo que hoje as pessoas elas estão distantes. Essa pandemia obrigou as pessoas a ficarem em casa e as pessoas, aumentou grandemente o número de casos de espancamentos, de brigas domésticas, de separamentos. Então, devido que as pessoas teve que ficar mais juntas, aconteceu todas essas coisas. Então, por que isso? Porque falta uma inteligência emocional. Então, como que a gente vai adquirindo essa inteligência? A gente primeiro você vai trabalhar, as suas emoções. O que você está com dificuldade? Eu estou com ansiedade, isso. Então, você vai ter que começar a trabalhar essa ansiedade. Uma coisa que me ajuda muito, que eu faço, que é a meditação. Todos os dias você meditar, ir para um lugar tranquilo, meditar, imaginar aquilo que você quer. Se imagina ali já tranquila, sem ansiedade, no controle das suas emoções. Então, é uma dica para vocês, que ficou aí até o final. Faça a meditação, faça auto-hipnose, tem várias aí no YouTube gratuita. Então, ajuda muito, contribui muito. E procure um especialista para te ajudar. Hoje temos vários hipnoterapeutas, temos coach, temos vários especialistas aí que realmente, em poucas sessões, poucos encontros, ele já consegue ajudar você a controlar suas emoções. Mas use também a meditação, Ho'oponopono, é uma coisa que me ajuda muito também. E é isso aí, a vida é uma só, então vamos ter mais inteligência emocional, vamos ter um bom convívio com as pessoas à nossa volta e vamos viver o melhor dessa vida. Não viver nos limitando, viver doente, viver trancado dentro de um quarto, triste, chorando. Viva, sorria todos os dias, mesmo sem motivo, sorria, sinta bem, feliz. Beleza, meus amigos? Agradeço aí pela oportunidade, estamos juntos e espero voltar aqui para contribuir com vocês, hein? Um forte abraço e haja certo. Legal, né? Esses são os benefícios de usar e o uso do pensamento e raciocínio. Então, comece a usar, a ter esses benefícios para você. Comece a fazer diferença. Faça compreensão e controle das suas emoções. Isso é fantástico, porque se você controla as suas emoções, você controla você. Você controla aquele cérebro que é emotivo. Você está entendendo? Então é importante você fazer isso. E tudo isso envolve um padrão de autoconhecimento. Quando você se conhece, você sabe até onde você pode ir, você sabe por que você está reagindo daquela forma e você consegue consertar tudo à sua volta. Então comece a pegar a rédea da vida na sua mão. Comece a pegar a caneta da sua história para você escrever a sua história. E você ser o ator principal da sua história. E não apenas um coadjuvante. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. E a gente agradece imensamente a TV Sete Lagoas e a TV Jornal da Cidade Pouso Alegre, nossos grandes parceiros, e o nosso pessoal de marketing, a equipe do Corelas. Então, se vocês não conhecem, vai lá no Instagram, Corelas, vocês vão ver um pessoal de marketing fantástico que trabalham com a gente. E a Morgana e o Jorge, que participaram desse programa também, esse programa tão fantástico, e todos os coaches que passaram por aqui, coaches, psicólogos, psicólogas, terapeutas, enfim, todos os profissionais que passaram por aqui para ajudar a gente a levar até você informação relevante e importante
para o seu crescimento pessoal e profissional. Se você não viu algum programa nosso, Papo Coach, vai lá no nosso canal, @hajacerto. Tem toda a programação do Papo Coach lá, tem muita novidade lá. E também no Instagram, estamos no Instagram também, @hajacerto. Mais uma vez eu queria agradecer a audiência de vocês, espero que esse programa possa ter te ajudado. E se te ajudou, envie para alguém que você gosta, que pode ajudar ele também. Um grande abraço e até o próximo programa.